vem para... É uma iniciativa do poder público para respaldar e para trazer isso cada vez mais para perto da gente, através de leis. E, sobretudo, também a adoção de soluções baseadas na natureza. Ela vai conversar também, a gente olhar para a natureza como fonte de inspiração e para resolver esses problemas. Então, eu citaria isso como algo emblemático. Sim. Ou seja, precisamos das políticas públicas, elas estão sendo feitas e agora a gente tem que se movimentar como sociedade para que não seja somente uma lei, então seja de fato com certeza. efetivo. Porque o que está acontecendo aí é um problema de todos nós, né? Exato. Não é só da... Qual a importância da educação? A gente estava falando isso aí agora, praticamente, você acabou de falar também. Qual é a importância da educação e conscientização na formação de engenheiros mais comprometidos com a sustentabilidade? Exato, está tudo junto, né? O desafio, a política pública, está tudo conectado. Mas, nesse aspecto, eu acho que uma coisa importante seria as próprias, que a gente chama de DCNs, né? São as diretrizes curriculares com matérias específicas para esse tema nas graduações. Então, a gente tem que ter matérias para discutir mudanças do clima, para discutir resiliência dentro da faculdade, conteúdo teórico, sabe? Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que começar a fomentar também uma educação básica. Porque a consciência, ela parte de dentro, mas tem que regar por mais tempo. Às vezes a gente vê pessoas que estão na academia com conteúdo grande, por exemplo, de gerenciamento de resíduos sólidos, falando de lixo e tal, mas não separam em casa. Não faz a lição de casa, não faz o dever de casa. Ele sabe o que tem que fazer? Sabe. Mas não faz. Mas por que aquilo não desperta nele a vontade de fazer? Então eu acho que ele sabe, mas não faz. Então eu acho que para a gente despertar essas vontades, a gente tem que começar um pouco antes, talvez. Eu acho que a graduação é fundamental, mas desde a educação básica a gente tem que começar a pensar como que mostrar para as crianças, os adolescentes, que a natureza, nós somos a natureza. Então seria nesse sentido. A criança ajuda muito, né? E para as crianças, né, Daniel? O exemplo vem de casa, né? O exemplo vem de casa. A criança vendo o pai fazendo até separação de lixo e tudo mais, isso também é bacana, né? Começa a fomentar nela a vontade de fazer, olha. Exatamente. É aprender pelo exemplo. Exatamente. O exemplo móvel. Né? Qual é a importância de parcerias entre governo, empresas e academia na implementação de soluções climáticas? Olha, aqui é fundamental, diversidade. Então a gente falou um pouco da encrenca, falamos um pouco das coisas que podem ser feitas. E agora, para colocar em prática, a gente tem que ter diversidade. Essa diversidade é o quê? Colocar todos envolvidos. A empresa, o governo, o setor privado, o setor público. Se eu conseguir conectar todo mundo, a diversidade gera soluções que podem dar certo. Então, eu acho que parcerias e colaborações são fundamentais. Vivemos em um mundo muito competitivo, eu acho que isso é sabido. Mas, na natureza, a cooperação é a regra. Então, olhar para a natureza e buscar ela como inspiração é buscar cooperar. E eu acho que é fundamental a gente agora pensar em cooperação para futuros melhores. Com certeza. Aí é onde entra que o problema é de todos nós, né? Não é de um só, a casa é comum. Exatamente. Então todo mundo aqui nesse barco. Com certeza. Se ele furar, alguns serão afetados primeiros, mas estamos todos nesse mesmo barco. Exato. Ô Daniel, você pode compartilhar com a gente alguns casos de sucesso onde soluções de engenharia ajudaram a amenizar os impactos climáticos? Sabe que tem um exemplo legal que eu sempre gosto de citar, que é do trem-bala no Japão. O trem-bala no Japão, um trem muito rápido, né? Sim. E ele tinha um problema de barulho e gastava muita energia, né? E aí um dos engenheiros, que era aficionado por pássaros, ele viu uma vez um pássaro, imagina um passarinho que tá voando, aí ele entrou dentro da água, chama um mergulhão, né? Que é o martim pescador. O pássaro, esse passarinho, quando ele entra na água, ele não pode fazer barulho, porque ele é pescador. Então, se ele fizer muito barulho, ele espanta o peixe. Então, o passarinho vem, desce, aí ele entra na água, né, sem fazer praticamente nenhum barulho. Aí o engenheiro ficou intrigado, falando, como é que ele entra na água e não faz barulho? Poxa, o meu trem-bala que a gente está fazendo lá na empresa tem barulho para danar. E se eu imitar ele? E aí criaram um trem-bala com a imitação do bico desse passarinho. Que interessante. Ele não faz barulho, não faz força de expressão, ele faz muito menos barulho. Ele rompeu, né, a resistência do ar de forma muito mais legal, e aí isso gerou uma economia de energia. E eu fiquei mais eficiente, porque agora eu não estou fazendo muito barulho, menos ruído, e aí ganhei de quebra, podemos dizer assim, uma eficiência energética. Então esse é um exemplo de que a natureza está aí há milhões de anos, nos ensinando muita coisa.
Que bacana. Então esse é um dos muitos exemplos que a biomimética é uma área muito legal, vale a pena conhecer, traz pra gente como olhar para a natureza para fazer isso. E tirar como exemplo. Exato. Muito bacana, né? Como que você vê o futuro das engenharias na luta contra as mudanças climáticas? Que avanços você espera ver nos próximos anos? Olha, eu acho que a gente vai ter que falar bastante de um esforço coletivo. Então, eu acho que no futuro a gente vai ter um esforço coletivo para que isso aconteça, sabe? E a engenharia vai estar no centro dessa discussão. Então, eu acredito muito na força da união das áreas, das engenharias e na força da união da sociedade. A gente venceu uma pandemia de Covid, exato, onde houve um esforço coletivo da pesquisa, do setor industrial, do setor de logística, das políticas públicas. A gente viu o mundo se mobilizando para resolver um problema. E resolveu em tempo que muitos diriam impossível. Sim. E eu acredito que a emergência climática que a gente vive vai nos jogar aí, numa força coletiva, para cada vez mais buscar por sistemas regenerativos, cada vez buscar por mais resiliência, certificações do tipo Sistema B, que é uma coisa que está começando. Eu acho que no futuro isso vai ser cada vez mais recorrente, certificações que falem, essa empresa tem carbono zero, essa empresa participa do Sistema B, é uma empresa regenerativa, por exemplo, a Natura, que é um exemplo, né? Então eu vejo esse futuro, onde a gente vai começar a querer saber de onde as coisas vieram. Sim. E para onde elas vão. Sim. Então não só consumir, eu acho que o consumo consciente e os engenheiros vão ser parte desse elo de desenvolver produtos e fazer um esforço coletivo para colocar produtos e negócios que regenerem o planeta e que nos ajudem a sair desse nosso problema de emergência climática. Com certeza. Nós estamos no podcast Podenge ACEA, falando com o Daniel Fernandes Novaes Pimenta. Ele é engenheiro ambiental, mestre em ciência e engenharia ambiental, professor da PUC Minas nas áreas de saneamento e gestão ambiental. O nosso papo aqui no início foi o papel das engenharias na mitigação dos impactos nas mudanças climáticas. Para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, super instrutivo, tenho certeza que para vocês aí, muitas coisas que a gente não sabia, veio para nós aí como lição pelo professor, também engenheiro e professor. Para nós finalizarmos, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre o papel das engenharias na mitigação das mudanças climáticas? O espaço é todo seu. Obrigado. Rosângela, primeiro, obrigado por esse bate-papo. Imagina, o espaço é muito bacana. Eu acho que isso daí só veio agregar e, com certeza, levar mais informações para a população, além de alertá-la que ela também tem que ajudar, não só vocês engenheiros, né? Sim. Então, agradecer por esse bate-papo, agradecer o Podenge e essa oportunidade, que a gente possa cada vez mais ter momentos como esse. Com certeza. Para poder conversar. E eu acho que, como mensagem final, eu vou me permitir ler um poema. Eu, além de engenheiro, eu também me aventuro com a poesia. Bacana. E eu tenho um poema que eu publiquei num livro, Refração, que é o meu livro de poesias. E eu vim para cá, eu lembrei muito dele, e ele estava no carro. Vou levar, não vou deixar. Eu vou levar para ele, eu acho que eu vou me permitir concluir com essa leitura. Mas, sobretudo, eu queria dizer, né, para os nossos ouvintes que nós temos que sonhar um mundo novo. Sonhar um mundo novo para criarmos esse mundo novo. Então, o que a gente pensa, a gente vai criando. Então, o papel do engenheiro como um elo nessa criação. Precisamos criar um mundo novo. Mas, antes de criar um mundo novo, a gente tem que se permitir sonhar esse mundo novo. E ter muita coragem. Acho que para mudar precisa ter humildade, coragem e vontade. Eu acho que a gente vive uma crise de vontade, às vezes. Ter vontade de ir lá e fazer esse mundo novo. E eu acho que os engenheiros precisam ter isso no DNA deles aí para fazer. Então,